Uma vez eu atendi uma pessoa que me disse assim: Karine, toda vez que eu começo a ser feliz, parece que algo dá errado. É como se eu não pudesse ser feliz por muito tempo. Aí eu perguntei: mas quem disse que você não pode ser feliz? Quando eu fiz essa pergunta, ficou um silêncio. Os olhos dela encheram de lágrimas. E aí eu entendi exatamente por que ela não conseguia ser feliz. Ninguém tinha dito nada para ela. Foi a ansiedade que plantou isso dentro dela. E o tema desse vídeo de hoje, nós vamos falar exatamente sobre isso. O tema é ansiedade e o medo de viver. Por que você se sabota quando tudo começa a dar certo? Mas antes, eu vou me apresentar para você. Eu sou a Karine Oliveira, eu sou especialista em ansiedade e hoje eu quero te fazer várias perguntinhas que podem já virar a chave da sua vida ansiosa. Você aí já se pegou se estranhando quando tudo começa a dar certo? Quando a sua vida parece estar leve, estar tranquila, aí de repente surge um medinho lá no fundo do peito? Você já parou para pensar que talvez o seu maior medo não seja nem fracassar, mas de ser feliz e perder tudo depois? Se você está gostando já desse conteúdo, por favor, já curte. Existem estudos publicados na Psychology Today, eu acho que eu falei certo, nunca acerto aqui o inglês. Eles mostram que muitas pessoas elas se sabotam diante de momentos felizes ou de conquistas importantes por medo inconsciente do sucesso. E esse padrão, ele é tão comum que ele já tem até um nome, que é a síndrome do impostor. Tem um artigo da Harvard Business que afirma que cerca de 70% das pessoas já sentiram em algum momento que elas não mereciam os seus próprios sucessos, acreditando que elas eram uma farsa, prestes a ser descoberta. A Brené Brown, ela fala que a alegria é a emoção mais vulnerável de sentir. E por qual motivo? Porque ela ameaça a nossa crença de controle. E claro que ela está coberta de razão. Quantas vezes você estragou o que era bom só para você não correr o risco de perder depois? Como eu falei, se você gostou desse conteúdo, desse assunto, já fica aqui comigo até o fim, porque até o final desse vídeo você pode virar aí uma chave nessa mente ansiosa e reverter esse ciclo. Vamos falar aqui nesse vídeo por que a sua mente ansiosa ela cria medo quando tudo está indo muito bem. Quais são as raízes emocionais desse medo que você tem aí? Qual é o ciclo da autossabotagem que uma pessoa ansiosa ela tem? O que acontece com a sua mente? Como que ela foi programada? Como você consegue reprogramar isso para você viver o novo que te espera? A gente vai fazer também exercícios que vão ajudar você a se libertar desse padrão que talvez você tenha aí. Será que você já sentiu medo de ser feliz? Talvez você não tenha medo de dar errado. Talvez o seu medo seja de dar certo mesmo. Eu atendi um rapaz que toda vez que a vida dele começava a dar certo, num relacionamento, ele dizia assim: eu não consigo confiar, porque parece que vai acontecer alguma coisa de ruim, então eu prefiro não me entregar totalmente. E esse tipo de pensamento tem uma raiz invisível, que é quando a ansiedade ela está disfarçada de proteção. E isso é uma armadilha emocional muito perigosa, porque ela se finge de algo bom. E você sabia que a ansiedade ela se disfarça de proteção? E isso acontece desde bem cedo, acontece lá na sua infância. O seu cérebro, ele aprende a criar zonas de segurança. E aí tudo que sai desse padrão, até mesmo as coisas boas, ative no seu cérebro um alarme interno chamado modo ameaça. Quando você era criança, talvez você aprendeu que a alegria demais, atraía problemas para você. Como assim? Por exemplo, quando você tirava nota boa na escola, ao invés de alguém vir elogiar você, talvez você ouvia assim: você não fez mais que a sua obrigação. Ou quando você estava feliz brincando, vinha um adulto e gritava para você: cuidado para você não cair. Quando a sua família tinha um momento muito bom, talvez vinha logo em seguida alguma discussão, ou vinha dívidas que vocês não estavam esperando. Aí o que seu cérebro aprendeu? Aprendeu que a felicidade ela é perigosa, que o sucesso ele vai cobrar um preço de você. Aí, por esse motivo, hoje, toda vez que acontece alguma coisa de bom na sua vida, você fica com medo, porque lá no fundo existe uma crença silenciosa dizendo para você: se tá bom demais, vai acabar logo. Aí a sua mente, ela
tá lá com medo do fracasso, ela tá com medo da queda, tá com medo dessa queda depois do sucesso. Sabe aquela criança que quando ganha um presente, ela ouve, não estrague, hein? Essa mesma criança, ela pode se tornar o adulto que quando algo bom acontece, aí ele já pensa assim, tá dando tudo muito certo demais, vai vir bomba aí. Você percebe como que a mente ansiosa, ela aprendeu a desconfiar da alegria? Talvez você aprendeu que comemorar é perigoso, que relaxar é ser irresponsável, que estar feliz é baixar a guarda. A ansiedade, ela se torna como um alarme que está tocando quando a casa está toda em silêncio. E eu dei esse exemplo, aí eu lembrei até do exemplo do meu cachorro. Porque às vezes aqui tá tudo tranquilo, sossegado aqui em casa, e ele começa a latir do nada. Ele late, parece que vai acabar o mundo. Ele sai igual um louco. A gente pensa, meu Deus, tem um bicho de 7 cabeças lá fora no portão, tem um ladrão lá, não sei, deve estar acontecendo alguma coisa muito séria. Você chega lá, não tem nada, é um alarme falso. A ansiedade, ela faz igualzinho. Ela faz um estardalhaço na sua mente, te enganando você o tempo todo com nada. Às vezes nem tem motivo para aquele alarde todo, só que ela tá lá o tempo todo em alerta. E por que que isso acontece? A gente vai entender o ciclo da autossabotagem na prática. Toda vez que algo de bom acontece, aí você sente o medo, aí vem a ansiedade. Aí a ansiedade te sabota, aí confirma para você que você não merece. É um ciclo. Vem o medo, vem a sabotagem, vem a perda e aí vem a confirmação do medo. Eu estava certa, eu tinha razão. Eu tinha uma aluna que toda vez que ela conseguia um cliente na empresa dela, aí ela ficava ansiosa. Ao invés dela comemorar do cliente novo, ela já começava a pensar, será que eu vou dar conta? E se eu errar? E se ele se arrepender de ter me contratado? Aí sabe o que ela fazia? Ela sabotava o atendimento, ela atrasava os prazos, até que o cliente dela desistia. E quando ele desistia, sabe o que ela falava? Tá vendo? Eu sabia que eu não era boa bastante. Esse é o ciclo da autossabotagem. A ansiedade, ela cria um medo. O medo cria o erro. E o erro vai confirmar a sua ansiedade. Tem uma frase do Sêneca que ele diz que a maior prisão que um homem pode construir é a que ele ergue dentro de si mesmo. Por que que isso acontece? Porque quando você era lá criança, os elogios vinham seguido de quê? De crítica. Quando você estava em momentos felizes, esses momentos eram interrompidos por quê? Por conflitos. Aí o seu cérebro, ele foi internalizando isso, pensando, toda vez que eu sou feliz, tem algo de ruim que vai acontecer. E se você aí que está me assistindo quiser se aprofundar nesse tema, tem um livro que eu li, que é incrível, eu gosto muito, que chama Síndrome do Impostor. Ele é da Tata Finoto. E a gente vai falar bastante desse livro aqui nesse vídeo, porque lá tem histórias reais de pessoas que a Tata menciona, que elas sofreram ou que sofrem também com ansiedade e com a síndrome do impostor. Aí ela explica, inclusive, no livro, que a síndrome do impostor ela não tem nada a ver com idade, com profissão, muito pelo contrário, ela pode atingir qualquer pessoa, de qualquer área. E algo que ela menciona no livro, que muitas vezes quem sofre com esse tipo de síndrome são justamente pessoas que são mais esforçadas, mais estudiosas, mais comprometidas. Olha que interessante. Num trecho do livro, a Tata conta que ela conversou com muitos profissionais e muitos se sentiam assim. Todos tinham aquele sentimento assim, eu não sou bom o bastante, eu só dei sorte, eu sou uma fraude, qualquer hora vão me descobrir. Tem um trecho que eu acho bem poderoso, onde ela conta sobre um momento de autossabotagem dela. Aí ela fala que quando ela estava prestes a receber um grande reconhecimento, ela começou a se sabotar. Ela pensava assim, eu não sou tão boa assim. Logo vão perceber que eu não mereço estar aqui. E aí, por causa desses pensamentos, ela quase recusou a oportunidade por medo
de decepcionar as pessoas. A Tata, ela reforça no livro que esse pensamento, ele não é baseado na realidade. A gente já falou sobre isso aqui no canal. Ele é baseado, na verdade, no sentimento profundo de não merecimento que a síndrome do impostor traz. Em um dos trechos do livro, a Tata fala algo que encaixa perfeitamente com o tema desse vídeo. Ela diz assim, a síndrome do impostor, ele não quer só roubar os seus sonhos. Ela quer também te convencer de que você nem deveria sonhar. Olha que forte, gente, essa frase. E aí, para você entender melhor esse medo de viver, eu quero contar para vocês uma metáfora muito antiga, mas é extremamente atual. Platão, ele falava lá na Grécia Antiga sobre a alegoria da caverna. Você já ouviu falar? Imagina uma pessoa que viveu a vida inteira acorrentada dentro de uma caverna. Tudo que essa pessoa via eram as sombras que tinham projetadas na parede. Para ela, aquela era a única realidade que ela conhecia, era a única realidade possível. Agora você imagina que um dia alguém entra dentro da caverna, solta essas correntes, aí a pessoa que estava lá a vida inteira presa, caminha até a saída da caverna e pela primeira vez na vida ela vê a luz do sol. Maravilhoso, né? Mas sabe o que acontece? A luz dói. O brilho do sol incomoda, a liberdade assusta, e o que essa pessoa faz? Ela sente vontade de correr de volta para a caverna. E sabe por qual motivo isso acontece? Porque lá na escuridão, pelo menos é familiar para ela. E é por isso que muitas vezes você adia projetos incríveis, por isso que você se boicota quando tudo prestes a dar certo, a você viver algo novo. Eu leio muito sobre o mundo, eu gosto muito disso e eu tenho uma história real que me marcou profundamente. Sobre uma cultura, eu gosto muito de culturas diferentes, de aprender sobre elas, e aí a gente vai falar aqui da Coreia do Norte. Gente, eu fiquei abismada com a forma que eles vivem ali. Eu vou dar aqui para vocês um contexto breve, para quem não conhece a história da Coreia. A Coreia é um país que depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida em duas. Ela tem governos diferentes, uma se chama Coreia do Sul e a outra Coreia do Norte. Aí quando você vai estudar um pouquinho sobre elas, você acaba descobrindo que a Coreia do Sul ela é desenvolvida, ela é moderna, ela tem um governo capitalista, ela tem tecnologia avançada, está totalmente conectada com o mundo, como os outros países. Só que a Coreia do Norte não é bem assim. A Coreia do Norte é um país ditador, a população vive debaixo do domínio do Estado. Eles são totalmente isolados do resto do mundo. Para vocês terem ideia, para quem nunca ouviu falar, gente, a Coreia do Norte é um país com um regime tão rígido que a maioria das pessoas não tem nem acesso à internet lá. As que têm é do alto escalão lá do governo. E mesmo assim elas são monitoradas. As pessoas não fazem ideia do que acontece no restante do mundo. Elas vivem presas, tudo lá é controlado. Elas não conhecem outra realidade além daquela que o governo dita para elas. E aí eu assisti uma entrevista de uma sul-coreana que ela conviveu com alguns norte-coreanos que tinham conseguido fugir para a Coreia do Sul, em busca da liberdade. E aí é interessante que ela conta na entrevista que os norte-coreanos que conseguiram fugir, eles passaram fome, frio, medo, eles correram risco de vida, tudo para conquistar a liberdade. Só que depois que eles conseguiram fugir e conquistar a liberdade que eles tanto estavam sonhando, sabe o que aconteceu com a maioria deles? Gente, mesmo com toda a dificuldade para fugir, mesmo sabendo que se eles voltassem eles seriam punidos severamente, pasme aí, a maioria voltava para a Coreia do Norte. E por quê? Porque eles foram tão bem doutrinados, eles estavam tão acostumados com a prisão lá, que eles não conseguiam simplesmente se adaptar com a liberdade. Eles não sabiam lidar com o dinheiro, por exemplo. Eles não sabiam lidar com a escolha do que eles iam comer, para onde eles iam ir, como ia trabalhar com o quê, como estudar, como viver fora daquele controle que eles viveram a vida inteira, daquele regime ditador. E por que eu tô contando essa história para vocês? Que até me arrepia. Porque a pessoa ansiosa, infelizmente, ela vive o mesmo processo, igualzinho. A sua ansiedade aí é como essa da Coreia do Norte, é uma Coreia do Norte emocional. Ela cria um regime tão rígido dentro de você, tão cheio de regras, de medos, de proibição, de pensamento automático, que quando você tenta fugir e viver algo novo, quando você conquista a sua liberdade emocional, quando você está sentindo paz, quando você está sentindo alegria ou algum tipo de sucesso, algo dentro de você quer voltar para a prisão. Por que isso acontece? Porque lá na sua prisão mental, aquilo é familiar, você já está acostumado. Pelo menos você já sabe quem é você naquele lugar.
mesmo que isso te doa, mesmo que isso te faça sofrer. Sabe aquela história que eu contei no começo do vídeo da moça? Ela tava lutando, gente, ó, há anos contra a ansiedade. E ela sempre tava esperando o pior, ela sempre tava alerta. Aí quando ela começou a melhorar, quando ela conseguiu coisas boas na vida dela, um trabalho bom, um relacionamento saudável, sabe o que aconteceu? Ela entrou em pânico. Ela falava assim pra mim: Karine, tá tudo tão bem que eu tô com medo. Parece que vai acontecer alguma tragédia. Eu não consigo aproveitar. É como se eu não confiasse que eu posso ser feliz. E, gente, eu ficava me perguntando: como que é possível alguém ter medo de ser feliz? E não foi só ela, não. Tem várias pessoas com medo do normal. Acostumadas com o sofrimento, achando que o normal é sofrer. E é por isso, gente, que eu amo muito o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele te dá a possibilidade de você conseguir entender o ser humano sem julgamento. Você consegue entender situações que, se você não tivesse autoconhecimento, se eu não tivesse, talvez eu não entenderia. A mente do ser humano, gente, é algo tão complexo que vale a pena você estudar e compreender como o ser humano ele age, ele pensa. E nada disso que eu falei, gente, que a pessoa ansiosa passa, não é frescura, não é falta de gratidão. A ansiedade, ela funciona assim mesmo. Ela faz você correr de volta para aquilo que você já conhece, para aquilo que é normal para você. Mesmo que aquilo que é normal te destrua por dentro. Ela te mantém num lugar que não é seu. É um padrão mental, gente, tão bem arraigado de sobrevivência, criado na sua infância, reforçado pela ansiedade, e até a ciência valida, que, segundo o artigo da New York Times, as pessoas que têm transtorno ansiosos, elas já tendem a rejeitar os momentos de felicidade. Ela já tem essa tendência. Por que isso acontece? O sistema nervoso dela interpreta o bem-estar como um despreparo para o perigo. Então, ela acaba gerando culpa dentro dela, ela tem medo, ela tem tensão, quando tudo parece que tá tranquilo. Aí você passa a perceber que nem parecia ansiedade, mas era. Lembra da minha série? Era medo de você abandonar aquela ditadura interna. Era medo de você descobrir que existe uma vida inteira lá fora te esperando. Tem um trecho do livro da Tata, a gente vai falar de vários trechos aqui, que ela fala que ela conversou com milhares de pessoas e todas tinham algo em comum, que era a sensação de que elas eram uma fraude. Ela mesma relata que, quando ela foi lançar o livro dela, esse livro, ela se pegou pensando: quem sou eu para escrever um livro? Ninguém vai querer ler. E ela era reconhecida, premiada, seguida por milhões de pessoas. Ela se sentiu uma impostora. Olha como que é a mente. Aí eu quero falar para você sobre algo que você talvez não tenha nem parado para perceber. Que é o que está alimentando essa autossabotagem. O que alimenta a sua autossabotagem aí dentro de você? É algo chamado crença. Você sabe o que é uma crença? Eu sempre faço essa pergunta porque muitas pessoas fazem associação da palavra crença com crença religiosa. E não tem nada a ver já, tá, gente? A crença, na verdade, é tudo que você acredita aí como se fosse uma verdade absoluta. Mesmo que você não tenha consciência da crença, tá? E você aí tem dentro de você muitas, milhares de crenças que talvez você nem sabe que tem, mas que estão influenciando nas suas decisões, da sua vida. Essas crenças são crenças que muitas vezes estão aí silenciosas, mas elas estão alimentando a sua autossabotagem. Muitas vezes você acha que você está sendo apenas realista, que você está sendo cauteloso. Só que, na verdade, o que está por detrás desse comportamento são as crenças que você nem sabe que você carrega. Para você ter ideia das crenças que eu estou falando, que você deve carregar aí na sua bagagem, você nem sabe, eu vou mencionar algumas delas aqui para você, tá bom? A primeira, crença do merecimento. Frase conhecidíssima por pessoas que sofrem com ansiedade. Eu não mereço. Essa é uma das raízes mais profundas da mente ansiosa. É uma crença que você carrega aí com um sentimento de desvalor tão grande que faz você se sentir pequeno demais para tudo que você sonha na sua vida viver. Gente, eu tomo água demais. Outra frase muito comum das pessoas ansiosas: vai acabar dando errado. Eu chamo até essa crença de crença profeta. Eu fiz um carrossel falando sobre isso. Ela cria um tipo de profecia autorrealizável. Você acredita tanto que não vai dar certo, que sem perceber você começa a agir de forma que você vai sabotar aquilo mesmo para dar errado mesmo. Para você validar a crença que você tinha razão. Tá vendo? Falei que não ia dar certo?
Aí tem outra crença também pavorosa. É aquela que a gente mencionou, a Tata falou, é uma questão de tempo para as pessoas descobrirem que eu sou uma fraude. Essa é a síndrome do impostor, frase registrada deles. É claro que tem milhões de crenças, mencionei 3 aqui, mas tem milhões de crenças que fazem você não se sentir o suficiente para viver a sua vida. E aí, você se boicota. No livro lá da Tata, ela explica que muitas vezes o sentimento do impostor, ele é tão profundo, que mesmo quando você realiza grandes conquistas, você tem medo. Medo de alguém olhar para você e perceber que você não era tudo isso. Ela fala que muitas pessoas que estão pronto, prestes a realizar algo muito grandioso, desistem. Eles preferem desistir antes de chegar lá porque eles acreditam que o sucesso vai fazer o que com eles? Vai expor a fraqueza deles. Eles não vão dar conta. E aí eu pergunto, e você? Quantas vezes você sentiu que você não estava à altura dos seus próprios sonhos? Quantas vezes você diminuiu os seus planos para caber no medo? Quantas vezes você disse não para algo que era incrível, antes que até o mundo mesmo dissesse não para você? Eu expliquei para você que o que alimentava a sua autossabotagem são essas crenças que você tem aí, e muitas vezes você nem sabe da existência delas. Agora, eu vou te dar uma explicação neuroemocional do porquê você alimenta essas crenças, fazendo com que você se autossabote. Então, isso acontece porque a sua mente ansiosa, ela distorce o senso do merecimento, a crença lá, né? Ela faz você acreditar que você é pequeno demais, que você é fraco, incapaz. E qual o motivo dela fazer isso? É porque ela fazendo isso com você, você não corre o risco de se frustrar. Só que é um caminho perigoso, não é? Porque esse caminho da sua mente faz o quê com você? Você começa a viver uma vida abaixo daquilo que você realmente nasceu para viver. Por quê? Porque o ansioso, ele quer a liberdade, só que ele tem medo de voar. O ansioso, ele quer ser amado, só que ele tem medo de se abrir. Ele quer sentir o sucesso, só que ele tem medo de ser visto. E aí é exatamente aí que você se sabota. Porque no fundo, você acha que você não merece. Pior ainda, você tem medo de descobrir que você sempre mereceu, só que você nunca teve coragem de viver. Ou seja, nem parecia ansiedade, não é? Só que era. Aí tem o medo de você ser visto, o medo de você achar que merece, o medo de você ser quem você nasceu para ser. Sua mente, ela cria um teto invisível. Um teto invisível para sua felicidade, você não deixa você passar dali. Você faz ideia do que é esse teto invisível que eu estou me referindo? Tem um conceito na psicologia chamado termostato emocional. Imagina uma sala com ar-condicionado que pode estar frio ou pode estar calor lá fora, só que aí a temperatura da sala vai continuar a mesma, porque o ar está condicionado para aquilo. Como o ar está programado sempre para manter essa mesma temperatura, a sua mente, ela faz o quê? Ela também cria um padrão de sensação térmica ao longo da sua vida. Então, o termostato emocional é a temperatura que a sua mente considera segura para você. Quando você sai dessa sala, dessa temperatura, o seu cérebro faz o quê? Tenta trazer você de volta para a sala. Eu vou dar um exemplo. Se você cresceu acostumado com medo, com a tristeza, com a rejeição, com a dor, a sua mente aprendeu o quê? Esse é o normal. Aí, quando acontece algo bom, ela não está acostumada. Quando você sente alegria, a mente não está acostumada. Quando você se vê sendo reconhecido, sendo amado, sendo feliz, a sua mente estranha, nunca viveu isso. Aí, o que ela faz? Ela aciona o sinal de alerta, perigo. Lembra da aluna que eu disse que a felicidade assustava ela também? Ela falou, Karine, eu nunca tinha sentido essa felicidade antes. E para falar a verdade, isso me assusta. Parece que é bom demais para ser verdade. É tão bom que parece que não vai durar. Eu acho que eu não mereço. Olha só a frase, gente. Eu tô tão acostumada a sofrer que isso aqui tá estranho. Parece que não é meu. Parece que não é meu. Ela chorava enquanto ela falava isso pra mim. Porque pra ela, sofrer era normal. Felicidade era algo desconhecido, quase perigoso. Sabe o que ela sentia? Ela sentia que se ela se permitisse viver aquilo, alguma coisa ia dar errado. Ela dizia que parecia que havia uma grande parte dela gritando para ela: não confia nisso não, isso não vai durar, você não merece. Eu chamei essa parte dela, ela também, de esmigo da ansiedade. Você já ouviu falar no esmigo? Sabe de quem eu tô falando? Já assistiu lá O Senhor dos Anéis? Lembra do esmigo? O esmigo, ele era um hobbit normal, né?
Só que ele foi corrompido pelo poder de um anel. Aí ele se transformou num Gollum, algo ruim. Só que dentro dele existia o Sméagol, o original, que estava preso, dividido entre o bem e o mal. Só que o Gollum ia lá e sabotava o Sméagol o tempo todo. Ele falava, ó, você não merece, você é fraco, você não vai conseguir. Na mente ansiosa, acontece a mesmíssima coisa. Existe o Sméagol original em você, você tem a sua essência, a sua parte livre, amorosa, feliz. Só que tem também o Gollum lá interno, né? Que é um lado seu que está corrompido. Corrompido pelo quê? Pelas suas dores, pelos seus medos, pelas suas crenças limitantes. É ele que te sabota. É ele que te faz acreditar que você não merece. É ele que fala pra você, não vai durar. Você não merece isso. Melhor nem você tentar, porque vai doer depois. Na ansiedade, é igualzinho. Existe a sua parte, uma parte sua que quer ser feliz, que quer ser livre, quer ser viva. E existe a parte sabotadora, o Sméagol lá. Que aí ele te puxa para aquela dor que você já conhece. Só que esse termostato aí que eu falei, ele não nasceu com você, não. Você aprendeu ele. E falando de novo do livro da Tata, ela fala que mesmo as pessoas, mesmo tendo tudo para dar certo, tem a parte interna dela lá, o Gollum falando, você não é bom para isso não vai durar. E aí no livro a Tata conta também a história de uma médica que era pós-graduada, era referência na área dela, era alguém que recebia muitos elogios, só que toda vez que ela era elogiada, ela pensava, vinha o Gollum lá. Eles não sabem quem você é de verdade. É por isso que eles te elogiam. Isso fazia ela se sentir culpada por qualquer reconhecimento que ela tinha. A Tata, ela fala também da experiência dela. Ela falou que ela se pegou chorando. Olha, quando ela recebeu o convite para palestrar num evento grande, ela pensou, olha lá o Sméagol, o Gollum. Por que me escolheram? Logo vão perceber que eu não tenho nada de especial. Ela quase recusou. Não porque ela não quisesse ir, só que o impostor dela dizia o quê para ela? Você não merece esse lugar. Ela conta que a síndrome pode estar em qualquer pessoa que você menos imagina. Artista, médico, psicólogo, coaches, mães, professores, líderes. É mais comum do que a gente imagina, né? Porque o impostor, ele é igual o Gollum, ele vai se adaptando à sua identidade para continuar te controlando. Então, quando você começa, muitas vezes, um processo de autoconhecimento, eu já passei muito por isso, vendo alunos meus, nesse processo. Você começa lá o processo de reeducação emocional, aí você vai começar a reprogramar sua mente. Quando você começa a ter os resultados, você começa a experimentar uma felicidade real, seu inimigo aparece. Aí ele faz o quê? Entra em pânico. Porque pela primeira vez você tá fazendo o quê? Tirando o anel dele, que é o controle. Pela primeira vez, você tá escolhendo viver sem essa parte que te prende. Aí, essa parte grita. Não faz isso. Volta pra caverna. Volta lá pra sua Coreia do Norte. Lá pelo menos você sabe quem você é. Tem um filósofo, eu não sei falar o nome dele certinho não, é Kierkegaard, eu acho. Ele é dinamarquês. Ele diz que a ansiedade é a vertigem da liberdade. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes o que te dá medo não é o fracasso. É a liberdade que o sucesso vai te trazer. É a responsabilidade de viver o seu melhor. O cérebro humano ele foi programado para sobreviver, não para você ter felicidade. Então, tudo que é novo consome muita energia. Aí, para o cérebro, ele interpreta como risco, até que aquilo seja normalizado. É por isso que agora eu quero passar para você, inclusive, um exercício que vai te ajudar muito. Vai ajudar você a reprogramar o seu termostato emocional. É um exercício que pode já dar uma viradinha aí de chave para você. Só que antes de eu explicar como que vai funcionar esse exercício, primeiro eu quero te perguntar, né? Será que você está aberto a se desafiar? Será que você está disposto a mergulhar no medo? Você vai dar de cara com ele para viver a liberdade que você sonha? Os resultados do exercício, eles podem ser extraordinários para você. Eles podem transformar a forma como você enxerga a sua ansiedade. Só que é importante você estar disposto. É importante você tomar consciência do que você quer mudar e também querer mudar. Mas querer de verdade. Tá pronto para isso. E tá pronto para isso significa você suportar o processo. O processo nem sempre é tão fácil. Na maioria, se não em todas as vezes, não é. Então, eu vou te ensinar um exercício para você fazer daí na prática. E eu prometo que se você fizer com verdade, com vontade, provavelmente a maneira como você olha para sua ansiedade vai ser totalmente diferente. Então, vamos lá. Primeiro passo. Você vai tomar consciência e vai nomear o que você sente aí. Nomear é importante porque vai te ajudar a se libertar. Então, pare e pergunta. O que eu tô sentindo agora? Qual é o medo que tá me paralisando? Qual é a voz interna que eu tô ouvindo que tá tentando me sabotar nesse momento? Escreve a pergunta
e escreve a resposta lá no seu Diário das Emoções. Se você é seguidor aqui do canal, se você assiste meus conteúdos, você provavelmente já sabe muito bem o que é o Diário das Emoções. Se você ainda não segue no canal, já, por favor, aproveita, curte o vídeo e já segue aí, para você, e vai assistir os outros vídeos para você saber também o que é o Diário das Emoções. Então, você vai escrever lá as perguntas que eu te falei. Por que você vai nomear? Porque quando você dá nome pro seu medo, o seu medo vai perder, ele perde a força, né? A consciência, ela vai trazer luz ao que antes você não enxergava porque estava no escuro. Então, o primeiro passo. Segundo passo, você vai ressignificar o que é prazer para você. Você vai entender que aprender, né, que a felicidade é um lugar seguro, que você pode viver ela. E uma maneira de você aprender isso, a maneira que o ser humano aprende é com a repetição, é uma das, né? Então você vai repetir para você. Você vai escrever e vai repetir mentalmente. É seguro ser feliz, é seguro ser amado, é seguro viver sem medo. Você vai repetir essas frases mesmo. E parece muito simples, nossa, repetir só essas frases. Só que seu cérebro, ele precisa da repetição, ele precisa da emoção para ele criar caminhos novos neurais. E eu vou explicar mais pra frente para vocês, com detalhes, o que é isso, tá? Porque o que aconteceu com a sua mente? Você passou muitos anos repetindo o contrário para você sem você perceber. Aí agora você vai reprogramar. E qual o terceiro passo? Você vai acolher tudo isso que eu falei, né? Você vai trabalhar o seu merecimento. Lá no livro da Tata, ela fala sobre uma mulher que ela foi receber uma promoção, aí ela entrou em pânico, aí ela queria até pedir demissão. Aí ela disse que ela sentia tanto medo de não estar à altura que ela preferia abrir mão até do cargo, para ela não ser descoberta lá como impostora. E ela também passou por um processo de transformação, como eu tô falando para vocês aqui. Como que ela fez? Ela fez exatamente o que eu passei para vocês do passo a passo aqui. Ela começou a repetir para ela todos os dias. Eu não fui promovida por acaso, eu mereci estar aqui. De tanto ela repetir isso, o impostor, ele foi perdendo espaço. Então, a confiança, ela foi crescendo como uma plantinha que você rega todos os dias. E aí, você vai fazer a mesma coisa. Você vai dar esses primeiros passos que eu mencionei aí, né? Depois de você fazer isso que eu mencionei, eu quero que você escreve no seu diário das emoções lá. Primeiro, 3 momentos em que você se boicotou por medo de dar certo. Escreve o que aconteceu, escreve como você se sentiu, o que você estava pensando na hora. Gente, é importante, tá? Seguir esse passo a passo. Aí você vai escrever o que você diria hoje para a versão sua que tá sem medo. Pensa nisso com compaixão. Olhe para você como se você fosse um mentor que você está orientando uma pessoa que você ama, que é a outra parte sua. Então, você vai seguir esse processo. Aí você vai fazer o quê depois que você fizer isso? Você vai escrever 3 frases afirmando seu merecimento. Igual o exemplo que eu te dei agora. Você vai escrever, por exemplo, eu mereço melhor na minha vida, eu quero viver plenamente, eu tô pronta para ser feliz. Você vai escrever e vai repetir isso. E aí eu vou te perguntar de novo, será que você tá com coragem de fazer esse exercício? Porque eu garanto para você que se você fizer ele, fizer com muita vontade, determinado, já vai mudar algo aí dentro de você. E aí, se você entender o exercício, sabe que ele é poderoso e ele vai reprogramar aí o seu termostato emocional, o teto invisível, e vai te ajudar. Aí eu quero te fazer uma pergunta. E depois disso? O exercício ele é maravilhoso, ele pode gerar muitas transformações em você. Só que você tá há quantos anos, há quanto tempo você tá vivendo de maneira ansiosa? Há quanto tempo você tem medo do novo? Provavelmente desde a sua infância, né? Então é importante você seguir um processo completo de reeducação emocional. E por quê? Porque, como eu falei, quantos anos você tá aí com a sua mente também doutrinada, condicionada, programada para sentir medo, para duvidar de você mesmo, para se auto-sabotar. Talvez você se auto-sabote até para não querer fazer o exercício. Então, só o exercício, talvez, será que vai bastar para reprogramar anos de medo que você tem? Será que existem outros exercícios? E claro que existe, da reeducação emocional que pode te ajudar? Com certeza. Esse exercício já vai te ajudar. É um grande passo. Só que é importante você continuar esse processo. Esse processo vai ajudar você a entender mais profundamente o seu termostato emocional, saber que ele não nasceu com você, que ele foi aprendido e que você pode reaprender. Por que esse processo acontece? Lá na sua infância, a sua mente foi observando, foi ouvindo, foi sentindo. Aí, cada experiência que você vivia, a sua mente foi regulando a temperatura do que era seguro você sentir. Então, por exemplo, se na sua casa tinha grito, tinha crítica, tinha medo, o seu termostato, ó, ele foi se acostumando com o frio da rejeição. Se tinha conflito lá, conflito constante, foi programando lá o termostato, achando que era normal a tensão. Se tinha escassez, a sua mente foi lá e programou que a felicidade ela era perigosa, que o sofrimento ele era ok, era familiar. E aí, o que isso significa para você? Mesmo quando sua vida muda lá fora, igual o ar-condicionado, mesmo quando acontece algo bom lá fora,
Mesmo quando alguém te ama de verdade, o seu corpo tá lá estranhando, o seu emocional tá estranhando, porque é como se você saísse da sala com ar-condicionado, foi lá pra fora e deu de cara com o calor. Aí o que acontece com o seu corpo? Sente um choque térmico. O seu corpo dá um susto, um impacto, tem um desconforto, porque ele precisa começar a se adaptar à sua nova temperatura. Faz sentido pra você o que eu tô falando? O mesmo acontece com a sua felicidade. Quando você vive anos de sofrimento, de repente você experimenta uma alegria genuína, você viveu anos lá na rejeição. Aí, de repente, acontece de alguém te aceitar por completo quem você é. Você viveu anos lá na escassez. Aí, de repente, você prospera. O que a sua mente faz? Ela toma um susto, ela estranha. O que está acontecendo? É por isso que a reeducação emocional ela é tão poderosa. Porque ela vai te ajudar a reprogramar esse termostato. Ela vai te ajudar a ajustar a sua temperatura interna para você conseguir suportar, para você conseguir acolher e viver a felicidade. Quando eu digo suportar a felicidade, é você realmente ser feliz de forma que você possa ter sucesso, leveza. Quando você sai de uma sala gelada e aí você entra numa outra quente, o seu corpo ele toma esse choque, né? Isso que acontece na sua zona emocional também. Lembra lá dos norte-coreanos que eu falei pra você? Que eles fugiram? Eles decidiram voltar pro país opressor, onde eles nasceram? Por que eles decidiram voltar? Porque mesmo eles sabendo que eles eram escravizados pelo sistema, mesmo eles sabendo que no sul eles iam ter liberdade, que eles iam conseguir a felicidade que eles queriam, eles não conseguiam se adaptar à nova realidade. Era difícil para eles, porque a mente estava acostumada com o de antes, né? Então, muitos, até na entrevista, muitos diziam assim, ó, eu não sei viver aqui, eu não entendo como as coisas funcionam aqui. Lá, pelo menos, eu sabia quem eu era, mesmo que eu não fosse um nada. Quando o governo da Coreia do Sul viu o que estava acontecendo com esses refugiados, sabe o que o governo fez? O governo criou um programa de reeducação para os norte-coreanos. Nesse programa, o governo ensinava a eles desde como usar banco, como lidar com as diferenças culturais, como lidar com a liberdade de escolha. Por que o governo fez isso? Porque o governo percebeu que sem essa reeducação, a tendência deles voltar lá para o cativeiro era muito grande, porque era familiar para eles. Senão eles queriam realmente voltar para a prisão. Na ansiedade que a gente está falando é igual. Se você não tem a reeducação emocional, você quer voltar para sua prisão mental, mesmo que a liberdade esteja disponível para você. Tem uma frase do Platão que ele diz que a maior prisão é aquela em que nós não sabemos que nós estamos presos. E com você não é diferente. O método DDE, que é o domínio das emoções, é como esse programa de reeducação do governo. É nele que você vai aprender como que funciona a sua mente ansiosa, como reprogramar os seus padrões emocionais, como você consegue criar novas respostas aos seus gatilhos, como que você consegue sustentar a sua felicidade sem ter medo. Porque se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você pode até experimentar alguns momentos na sua vida de felicidade, alguns momentos de liberdade. Só que qual é o sentimento que você vai ter? Você vai sentir vontade de voltar para o cativeiro emocional, porque ele é familiar para você. Lembra que o cérebro ele vai priorizar a sua sobrevivência, não a sua felicidade? Sabe o que a neurociência ela fala sobre isso? Tem um conceito chamado neuroplasticidade. Você já ouviu falar? A neuroplasticidade é a capacidade que o seu cérebro tem de criar novos caminhos neurais, novas conexões. Ele cria novos padrões. É como você aprender a dirigir, é como você aprender a falar outra língua ou qualquer outra habilidade. Ser feliz, você também aprende. É igual. A boa notícia é que o seu cérebro ele se molda, ele é como um plástico. Você pode criar novos padrões emocionais a qualquer momento da sua vida. No começo vai dar trabalho, só que depois ser feliz vai ser natural. Como que funciona isso? Imagina que quando o seu cérebro está aprendendo algo novo, ele faz sinapses. Ele cria umas estradinhas assim de informação. Então, no começo, é difícil, porque para fazer tudo novo, consome muita energia, você se sente muito cansado, inseguro, ansioso. É por isso que o novo, ele assusta tanto, né? Porque até que aquilo seja normalizado na sua mente, esse consumo de energia para a sua mente é um risco à sua sobrevivência. Só que aí você vai usar a repetição. E aí, com a repetição, aquele aprendizado, ele se torna automático. É, por exemplo, quando você aprende mais a dirigir, como você aprende a andar de bicicleta, quando você aprende, por exemplo, a falar um novo idioma. No início vai parecer impossível para você. Só que depois você acaba fazendo aquilo sem pensar, porque o seu cérebro, ele vai se exercitando e ele precisa desse exercício, assim como o músculo. Você vai repetindo aquilo até aquilo se tornar normal. Então, se você aí não exercita a sua mente, o que ela faz? Ela atrofia em padrões antigos.
Se você não exercita ela com novos pensamentos, emoções, ações, aí ela vai criando novas rotas da vida. E é isso que o método DD vai fazer por você. Ele vai criar para você, é o que eu criei para você, um passo a passo da reeducação emocional. E é tão profundo isso que a felicidade ela vai deixar de te assustar, vai passar a ser algo normal, como você aprende qualquer outra coisa na vida. Não tem palavras para descrever o quanto é bom ser feliz. Quando o seu mundo interno se transforma, quando você assume o domínio das suas emoções, você se torna uma pessoa extremamente realizada. Lembra lá da Coreia do Norte? As pessoas lá, elas não têm escolha. Mas aqui você tem. E aí eu te pergunto, o que você escolhe? Você escolhe viver preso? Ou experimentar a liberdade de ser quem você nasceu para ser? Sem a reeducação emocional, assim como eles que voltaram para a ditadura, que viviam presos, talvez você vai querer voltar para sua prisão de autossabotagem. Mesmo, olha só, mesmo que o preço seja a sua felicidade. Então pensa sobre isso. Eu vou fazer aqui para vocês um resumo de tudo que você aprendeu aqui, tá? Então você aprendeu que o medo de ser feliz é real, você tem um padrão ansioso de sobrevivência, você aprendeu sobre o ciclo de sabotagem que tá te mantendo preso aí no seu conhecido, né? Você aprendeu sobre a metáfora da caverna, que é a mesma da história dos norte-coreanos, né? Que mostra para você que um novo pode te assustar. Você aprendeu que tem uma parte de você que quer a liberdade, mas tem outra que tem as armadilhas emocionais que estão te puxando para a prisão da ansiedade. O Smigol lá falando. Você aprendeu sobre a síndrome do impostor, que ela vai alimentando suas crenças de não merecimento. Você aprendeu também sobre o termostato emocional, que ele é reprogramável, só que isso exige treino, exige consciência, exige decisão. Você aprendeu que a sua mente, a neuroplasticidade, a sua mente ela é um músculo, então você vai aprender a felicidade. Fique tranquilo. O método DDE que eu falei para você, ele vai te ensinar. Eu te ensino lá você reprogramar esse termostato. E aí você faz isso com exercícios profundos. Talvez sozinho você não vai conseguir avançar, mas eu tô aqui para te ajudar, para que você tenha orientação. Assim como as pessoas lá da Coreia do Norte, eles tinham essa orientação. E aí eu te pergunto de novo, será que você está pronto para se desafiar? Porque se você decidir, os resultados podem ser extraordinários. Mas se você não decidir, as suas crenças elas vão continuar te engolindo. E aí eu quero saber se esse vídeo fez sentido para você. Se fez sentido para você, curte, compartilha. Compartilha com pessoas que você sabe que precisam ouvir isso. Se inscreve aqui no canal, porque aqui eu vou te ensinar a dominar suas emoções e é você viver da maneira como você realmente merece. O primeiro passo para você mudar a sua vida é primeiro você se permitir a viver algo novo. E eu quero agradecer por você ter me ouvido até aqui e quero dizer que bem-vindo à sua virada de chave. Gratidão por você ter me ouvido até aqui e eu espero você em outros vídeos para que a gente fale mais sobre esse assunto, sobre essa ansiedade, ok? Gratidão e até o próximo vídeo.